Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Franto Maglia, A Writer's Journey, da Elena Ferrante. Esse aqui é um livro de não ficção dessa escritora italiana. Eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês, para os vídeos que eu já fiz sobre os livros de ficção dela, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada. Tenho gostado bastante dela nos últimos tempos. E esse aqui é um livro, então, que compila e-mails, cartas, entrevistas e coisas desse tipo para falar um pouco sobre a obra dela. Eu tô um pouco confusa para gravar esse vídeo porque acho que tem muitas coisas que eu quero falar. Mas, enfim, eu queria falar um pouco, antes de falar propriamente sobre o livro, falar um pouquinho sobre essa questão dela. Ela começou a publicar ainda na década de 90 e ela publicou livros assim demorando um tempo para publicar, né, entre os livros principalmente. Mas ela teve mais sucesso quando ela publicou a série napolitana, né, que é o que a gente está chamando aqui, que começa com Uma Amiga Genial. E a partir daí que ela conseguiu uma visibilidade maior, né, foi traduzida para outros países, Brasil inclusive, e, enfim, né, a gente começou a traduzir a tetralogia antes de começar a traduzir os livros anteriores dela, que estão começando a sair agora. E existe um mistério, digamos assim, ao redor da Elena Ferrante, porque Elena Ferrante não é o nome dela de verdade, é um pseudônimo, e ela não é uma pessoa que aparece, ela não vai em eventos, não dá autógrafos, coisas desse tipo. Então existe sempre esse mistério, digamos assim, ao redor da imagem dela, de quem é Elena Ferrante. Teve gente que já falou que ela não era uma mulher, era um homem e coisas desse tipo. Depois que esse livro aqui já estava previsto o lançamento desse livro aqui, mas antes dele ter sido publicado, um jornalista chamado Cláudio Gatti, eu tô olhando aqui pro meu computador para não confundir o nome dele, publicou uma matéria investigativa tentando descobrir quem é Elena Ferrante e basicamente com informações financeiras de gastos e que batem com a época dos lançamentos e do sucesso dos livros, ele chega lá à conclusão de que da pessoa que ela seria e, enfim, é uma senhora que é tradutora, professora e tudo mais. Essa história do Cláudio foi publicada num jornal italiano, num jornal francês, num jornal alemão e a versão em inglês foi publicada pelo The New York Review of Books. E ela não foi nem confirmada nem desmentida por ninguém, assim, ninguém, né, seja os editores ou a própria Helena, comentou sobre isso. Eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira dar uma olhada. Mas enfim, essa é uma questão bastante interessante, porque é uma questão que vai aparecer um pouco nesse livro também. Bom, o que é a história desse livro agora? Logo depois da publicação, deixa eu confirmar aqui, depois da publicação do Dias de Abandono, eles fizeram uma primeira edição desse livro aqui, contendo então cartas que a Elena Ferrante trocou com a Sandra e o Sandro, que são os editores dela, incluindo então as cartas e algumas entrevistas que ela deu na época por escrito, conversando então sobre esse livro e o Troubling Love, que ainda não saiu em português. Depois disso, esse livro teve um apêndice e foi publicado de novo depois da publicação do A Filha Perdida. E essa aqui é a edição mais nova do livro, então tem uma parte final que fala sobre a série napolitana, né, a série Amiga Genial. Então é a terceira vez que esse livro é publicado, né, sempre com acréscimos. Bom, o livro tem em alguns momentos uns certos pontos repetitivos, mas o que eu percebi é que isso é principalmente porque os jornalistas fazem as mesmas perguntas para ela e não porque ela se repete necessariamente, né? Mas o que eu achei interessante nesse livro é entender um pouquinho mais sobre a figura dela e ao mesmo tempo entender um pouco mais por que ela quis não aparecer, né? Basicamente, o argumento dela é que um bom livro sobrevive sozinho. No fundo, a gente
não sabe nada sobre Homero a gente não sabe nem se existiu. É a mesma coisa sobre Shakespeare, tem gente que acha que até temos bastante informações sobre Shakespeare, mas existem outras teorias que dizem que Shakespeare talvez nem tenha sido uma pessoa. E como, no fundo, dados biográficos da vida do escritor não são necessários ou não deveriam ser necessários para um leitor ler uma obra e entender uma obra pelo que ela é. E no fundo, quando um autor se dispõe a participar de eventos e dar entrevistas e fica rodando a imagem do autor o tempo todo, a foto e não sei o que, e o cara tem que ir no fotógrafo fazer altas fotos e não sei o que, como no fundo isso também se torna um consumo, né? Nós, leitores, estamos também consumindo esse tipo de informação e isso faz parte da promoção do livro em termos de marketing e como ela não estava afim de fazer isso. Na realidade, a verdade é essa, ela não estava afim de fazer tudo isso. O que acontece é que ela tem uma outra profissão, se o jornalista estiver certo, né, ela é tradutora e professora. Ela comenta um pouco sobre isso aqui no livro também, em alguns momentos. Ela nunca é muito explícita, mas ela comenta sobre ser professora e coisas assim. E ela não quer que essa parte da vida dela seja afetada por uma suposta fama que ela tenha conseguido pelos livros que ela escreveu, né? Então ela tenta deixar essas coisas de lado. Ela também não é uma escritora que tenha publicado muito. Ela, apesar de já ter um número grande de livros, ela escreve faz muitos anos. E o que ela comenta é que ela termina muitos livros, mas que ela acha que poucos deles devem ser publicados, que poucos estão prontos para publicação. Então, que ela também não quer se expor como pessoa e mudar esse processo dela. Não quer publicar certas coisas que ela já escreveu e que, por mais que a escrita seja para ela importante em termos de para a vida dela, ela considera importante, por isso que ela continua escrevendo. Ela não sente a necessidade de publicar tudo que ela escreve e ela não quer sentir a necessidade de publicar tudo que ela escreve. Ela fala muito sobre como a escrita para ela é libertadora, mas a publicação gera muito nervosismo, muito estresse nela, então tem toda essa questão. E outra coisa que eu achei interessante é que, no fundo, ela não desapareceu completamente desse processo, né? No fundo, os livros têm uma assinatura, né? Não são livros puramente anônimos. E outra coisa é que ela concede entrevistas, ela fala com as pessoas, ela não mostra a cara, enfim, ela não dá o nome real dela e tal, mas ela não desapareceu completamente do mundo depois que o livro é publicado, né? Ela continua ali. Ela tem uma resposta ótima para um jornalista que pergunta para ela sobre se ela não acha que essa questão de ser anônima no fundo não tira o foco do trabalho dela para isso. Ela fala que na realidade ela acha que não, que o foco que quem tá dando são os jornalistas, né? E que ela fala sobre isso só porque os jornalistas pedem, porque senão ela preferia inclusive não precisar falar sobre isso. Preferia falar sobre outras coisas. Enfim, me fez pensar inclusive muito em como eu, enquanto jornalista, faço entrevistas, assim, né? E o quanto talvez saber sobre a biografia do autor que a gente tá conversando, tá escrevendo, tá entrevistando, enfim, não é a coisa mais relevante. O mais relevante é falar sobre a própria obra, né? É a obra que fica, afinal de contas. O escritor, de certa forma, quando fala e quando participa desse tipo de coisa, ele é uma espécie de personagem que faz parte do contexto da obra. Enfim, eu não sei se isso tá fazendo sentido, espero que sim. Mas o livro, além de retomar esse ponto, porque muitas pessoas de fato perguntam para ela sobre isso, tem outros assuntos bem interessantes também sobre as obras. A palavra que dá título, frantumaglia, eu marquei aqui, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho melhor. É uma palavra em dialeto, no dialeto de Nápoles, que a mãe dela costumava usar. E eu vou tentar aqui dar uma traduzida do inglês, mas descreve como uma pessoa se sente
quando ela tá separada, quando ela tá tentando lidar com questões contraditórias que estão dentro da própria pessoa. Então, sei lá, por exemplo, vamos pensar em Dias de Abandono, que é o livro da Helena Ferrante, que a gente tem essa mulher que se separa, e ao mesmo tempo que ela não quer ser aquela mulher dramática e que faz barraco e não sei o que, ela quer ser uma mulher mais moderna, mais contida, mas mesmo assim ela tá sentindo o peso do abandono nela, então ela tem que lidar com essas duas forças que são um pouco opostas. E o Frantumaglia, que eu devo estar falando bem errado, gente, desculpa, mas eu não falo italiano, mas é esse sentimento de se sentir contraditório, de ter que lidar com essas forças, então é mais ou menos isso. E ela fala então que isso sempre foi uma questão importante para ela na obra dela, né, que é ver as pessoas, no fundo, não são homogêneas, a gente sente coisas que são contraditórias e que ela tenta sempre abarcar isso nas personagens e nos acontecimentos do livro. Outra coisa que eu acho interessante é que, no fundo, a gente acaba conhecendo bastante, sim, sobre ela, e ela não se omite em dar informações eventuais quando isso está, de fato, relacionado à literatura. Então, a gente sabe aqui, por exemplo, que ela estudou literatura clássica, que ela traduz, que ela é professora, que ela tem filhas, por exemplo. Então, tudo... O que eu percebo é que ela não se omite da conversa, e não se omite nem tanto como pessoa, não é que ela nunca tenha dado informação. Mas, de fato, ela não quer expor quem ela é e não quer expor as pessoas que a cercam, né? As filhas, os amigos, os pais, as pessoas de Nápoles com quem ela viveu quando era criança. E sabe que eu, de certa forma, concordo com ela, porque deve ser difícil você se tornar uma pessoa pública e de repente acabar expondo alguma coisa sobre uma pessoa que aquela pessoa não queria exposto sem querer, né? Não por maldade, mas enfim. Essa ideia do livro precisar falar por si só, sem que existam tantas informações para que você leia o livro já com tanta coisa ao redor dele, eu acho uma questão bem interessante, assim. A gente tem também aqui parte da troca de correspondência que ela teve com os diretores que adaptaram os livros dela para o cinema. Isso foi já mais no começo na carreira, né, nos primeiros livros que ela lançou. Mas eu também achei interessante essa conversa que ela teve com esses diretores, e eu achei uma pena, mas eles não incluíram nessa edição os textos que ela teve com os tradutores, porque ela tem algum contato com tradutores da obra dela para várias línguas, e eu particularmente teria achado muito, muito interessante ler isso. Ela fala um pouco sobre isso, mas durante entrevistas, né, assim, quando algum entrevistador pergunta qual é a relação dela com os tradutores, esse tipo de coisa. Mas enfim, esses diálogos mesmo não estão aqui. Eu acharia bem interessante ler mais sobre isso também. Ela fala também um pouco sobre as referências dela, que o que eu achei também bastante interessante, ela tem uma referência muito grande da literatura clássica, né, dos gregos principalmente, e dos romanos. E ela fala um pouco sobre isso e como que isso acaba também entrando um pouco na obra dela, nos nomes, em algumas estruturas e tal. E ela fala um pouquinho sobre escritores e escritoras que ela tem lido hoje também. Numa entrevista ela cita a Clarice Lispector, que eu achei bem legal. Enfim, eu diria que nesse livro aqui a gente conhece um pouco da Helena Ferrante, escritora, da pessoa que é escritora. A gente acaba não conhecendo ela como mãe, como professora, a gente não conhece aspectos íntimos da vida dela, da biografia dela, quando que ela nasceu, esse tipo de coisa. Mas a gente consegue conhecer o que ela entende do mundo, o que ela entende sobre a literatura, o que ela entende sobre a escrita. Então, quem ela é como escritora, no fundo, né? Toda essa percepção dela, e isso eu achei muito interessante. E eu acho que é, no fundo, o que basta pra gente que é leitor, né? No fim, pra mim, não faz diferença nenhuma se ela é casada, se ela não é casada, de que ela nasceu direito, quem foi a mãe dela. Eu acho que essas outras coisas são, no fundo, mais importantes sobre o debate. E, enfim, eu achei bem interessante a leitura desse livro. Apesar dessa questão dele, às vezes, poder ser um pouco repetitivo, eu
Eu gostei bastante da leitura, eu recomendo pra quem gosta da obra dela. Eu acho que é um livro bem legal para entender um pouco das referências, um pouco das intenções dela e um pouco do processo de construção dela como escritora e construção dessas obras. Eu achei bem interessante. Um livro bem gordinho, né? Ele tem 3 partes e ficou bem grande, mas é uma leitura também bem gostosa. Enfim, recomendo bastante, caso alguém tenha interesse. Bom, pessoal, é isso. Me contem aí embaixo, caso alguém já tenha lido, o que vocês acharam, ou o que vocês acham da Ferrante, dessa questão dela não se expor tanto, e o que vocês acharam da matéria do Cláudio também, caso alguém já tenha lido. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.